que é Moema Santiago. Eu sou a Ana Luísa Henriques, tenho estado aqui com algumas lives às segundas e quartas, esta semana à quarta, e às sextas-feiras, às 5 da tarde, trago aqui um convidado. Já falámos sobre respiração, já falámos sobre dicas para trabalhar uma super imunidade e hoje trazemos aqui o poder das palavras nas relações, aqui com a Moema Santiago. A Moema é coach de relacionamentos e de liderança, é também terapeuta na fala, onde é a formação dela, trabalhou muitos anos na área da comunicação e na gestão de equipas e de liderança. E desde já muito grata por estares aqui hoje, Moema, por teres vindo aqui às nossas conversas à sexta, e passo-te já a palavra. Ok. Boa tarde, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer realmente estar aqui conversando com você. Eu adoro conversar, né? Isso aí, já quem me conhece sabe que eu adoro conversar. E é fantástico a gente poder conversar num ambiente desse, tão agradável, né? E com pessoas que a gente quer também, né? A Ana Luísa é uma parceira de trabalho, né? Nós tivemos um projeto lindo, né, no ano passado, início desse ano, com o projeto o MMD, né, o Mais, Melhor e Diferente, o workshop, e foi uma delícia trabalhar, né, nesse projeto com você. Agradeço mesmo de coração o convite para estar aqui com vocês. Graças e também gostaria de agradecer aí a presença das pessoas, para quem está nos assistindo, e vá lá, aproveite para convidar, chama os amigos, partilha aí o link da Ana Luísa para você não perder e para os seus amigos também não perderem esse tema que, apesar da gente ouvir bastante, a comunicação é uma das áreas em que, na verdade, é bastante desafiadora, né? Ou seja, nas relações humanas, não digo nem na relação entre o casal, mas nas relações humanas, né, a comunicação é uma área bastante desafiadora, porém, a gente entendendo a base, onde o simples, a gente consegue alcançar os resultados positivos que a gente quer na nossa vida, né, que é transmitir, que é comunicar aquilo que a gente tem de melhor, né. Então, agradeço. É por isso que a Moema vai realmente falar aqui dicas-chave do poder das palavras nas relações. Exatamente. Olha, antes de eu começar aqui o nosso tema, eu só queria também aproveitar aqui o espaço, Ana, Claro. para mandar um grande beijo e fazer um reconhecimento especial aqui a todos os profissionais da voz, porque ontem foi o Dia Mundial da Voz e eu, como terapeuta da fala, né, fonoaudióloga, conhecida como fonoaudióloga no Brasil, né, aqui em Portugal é terapeuta da fala, foi o Dia Mundial da Voz e eu deixo aqui, né, o meu reconhecimento, o meu agradecimento a todos esses profissionais que, na verdade, nos ensina, nos educa, né, nos encanta, usam a sua voz para fazer a diferença, né, na nossa vida. Então, temos aí os professores, temos os apresentadores, temos jornalistas, ou seja, todos os profissionais da voz, deixo aqui o meu carinho, os fonoaudiólogos, os terapeutas da fala, que estão aí sempre atentos em divulgar como você cuidar bem da sua voz, né? Então, isso é um tema também muito importante, que depois, em uma outra oportunidade, a gente vai falar um pouquinho disso. Podemos conversar sobre isso, Ana. Claro. Mas, realmente, nesse momento, eu queria deixar aí um carinho especial aos terapeutas da fala aqui também de Portugal. Maravilhoso, um beijinho também meu. Temos um comentário, não sabia, que bom, diz a Isabela Henriques. Boa. Legal. Pois é, eu até postei ontem lá na minha rede social e realmente é uma alegria muito grande, né? Bom, vamos lá. O tema de hoje, então, é o poder das palavras nas relações. E assim, o poder das palavras o que eu trouxe hoje, né? Eu tô aqui me movimentando, gente, colocando a perna para o alto, para você ver como eu tô à vontade aqui com você, Ana, e com vocês que estão aí no maravilhosa. Então, para mim, o poder das palavras, elas passam, na verdade, por 4 princípios. Existem outros, obviamente, mas hoje eu quero trazer aqui, só para a gente poder refletir sobre 4 princípios
né, que a gente precisa compreender, né, para realizar uma comunicação, tá? Então, vamos lá. A primeira, uma coisa muito importante. A gente já vai começar assim, Ana. A boca fala do que o coração está cheio. Você já ouviu, Ana, essa expressão? É forte, é forte. É fortíssima, né? Pois é. Então, esse é um primeiro princípio. Você precisa compreender de que muito do que a gente fala, muito do que a gente transmite, é aquilo que está dentro do nosso coração. O coração aqui, ele representa as nossas emoções, né? Aqui é a boca fala, o que o coração está cheio. Ou seja, as nossas palavras, elas expressam muitas das nossas emoções. Aquilo que está guardado, aquilo que está registrado. E não só as nossas emoções, né? Mas também tudo aquilo que ficou registrado na nossa mente, nos nossos crençários, né? No lugar da nossa mente onde a gente guarda as nossas crenças, das coisas que a gente acredita, que a gente passou a acreditar ao longo da nossa vida. Então, são essas palavras que vão vir aqui para fora, né? Na verdade, é tudo aquilo que está dentro. Então, quando a gente fala, a gente realmente precisa entender isso. As pessoas, às vezes, comentam assim, né, Ana? Eu tô falando brincando. Eu fiz uma piada aqui, mas isso é só uma brincadeirinha. E também tem uma outra expressão, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Já ouviu essa também? É verdade, é verdade. Sendo lá no Pois fundo, aquilo quer dizer alguma coisa. Exatamente. Por quê? Quando a gente diz no fundo tem um pouco de verdade, é porque na verdade ele vem do fundo, ele vem da nossa emoção, ele vem da nossa mente, aquele registro. Então, você teve contato com aquilo que você disse. Se você falou algo, ainda que brincando, aquilo de alguma maneira faz parte de dentro de você, do teu interior. Você já viu aquilo, você já achou de repente que aquilo era bom ou mal. Não importa. O fato que, fique atento, que muito daquilo que a gente fala do outro, tá? E isso é uma outra coisa muito importante, que a gente precisa observar. Muito daquilo que a gente fala do outro é aquilo que a gente tem em nós, mas que por alguma razão a gente não quer enxergar. A gente não quer ver. Ou seja, vamos lá. Eu tenho falado disso, realmente. Muitas vezes o externo, o que te está a mostrar é algo interno que tu ainda não olhaste. Que, na verdade, não olhamos e muitas das vezes fugimos mesmo. Fugimos para não olhar para dentro, né? E acontece muito. Quer ver um exemplo? Os filhos que, de repente, criticam os seus pais, ou eu não gosto daquilo ou daquilo outro, no meu amigo, no meu chefe, né? Geralmente, quando você fala e você está ali criticando aquela atitude, ou seja, a forma como aquela pessoa se comunica, no fundo, você não gosta daquilo, porque de alguma maneira aquilo faz parte de você. Em algum momento você se comporta daquela maneira sem perceber. De certa forma, aquilo tem um significado muito forte ali. Né? Você pode não expressar verbalmente, mas você pode expressar, de repente, uma agressividade de uma outra maneira. Então, na verdade, são sinais. Então, quando a gente presta bem atenção, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, se eu estou falando que o outro é assim, o outro... enfim, é assado, para um pouquinho e reflita. Por que essa fala, por que essa comunicação me incomoda? Né? E em que momento eu tive contato com essa comunicação? Fazer essas perguntas é muito importante para a gente entender o que existe dentro de nós. E aí a gente vai perceber o porquê que a gente se comunica e fala da maneira como a gente fala. Tá bem? Quer fazer algum comentário? É um bocadinho aqui também
Faz ressonância, às vezes, coisas que nos dói ouvir, é porque de alguma forma faz ressonância com feridas que nós ainda temos. Exatamente. É exatamente isso, Moema. Boa. Exatamente. Então, esse é um primeiro princípio que a gente tem que trazer consciência, tem que compreender isso. O segundo é que existe um tempo também para as palavras. Ou seja, existe o tempo de falar, existe o tempo de calar. E assim, hoje, como eu iniciei dizendo, né, a comunicação é uma área extremamente desafiadora, né? Porque, na verdade, nós temos muitos vícios, né? A gente tem muito vício comportamental da nossa comunicação, vícios de linguagem, né? Nós temos até, muitas pessoas têm até, por exemplo, medo de se comunicar, de falar aquilo que sente, aquilo que com a sua visão, né? Porque não quer desagradar o outro. Tem N fatores, né? Que pode ser desafiador para muita gente, né? Obviamente, não são todas as pessoas, mas é uma área ali que precisa realmente de muita vigilância. E geralmente a gente não tem essa dificuldade, Ana, de equilibrar esse tempo de falar com o tempo de calar. Ou a pessoa. Eu acho que hoje em dia. Pode falar. Desculpa, eu acho que hoje em dia, como o mundo é tão rápido, nós temos tantos estímulos, há aquela necessidade, às vezes, quase nem se está a ouvir o outro. Eu falo nisto, na escuta ativa, muito importante. E já estamos a responder, e às vezes até, como não ouvimos, já estamos a responder ao que nós achamos que o outro disse, não necessariamente ao que o outro disse. E gera aqui uma confusão brutal. E é isto que a Moema está a dizer, é o tempo. Fala sobre isso, boa. Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. Geralmente a gente está ou em polos extremos, né? Ou a gente fala muito e não consegue ouvir o outro nem a si próprio, porque a gente fala as nossas verdades superficiais, né? Não querendo realmente olhar muito profundo, porque aí a gente sabe que a nossa fala vai mudar. Então, ou a pessoa está ali falando sem parar, ou ela vai para o outro extremo, que também não é muito legal, que é o silêncio total, né? Que é a pessoa guardar tudo, não falar, se fechar naquele mundo e não conseguir externar realmente as suas emoções, os seus pensamentos. Isso também é muito prejudicial, né? A pessoa que não tem esse ímpeto, essa segurança, essa vontade de falar, de se expressar, de se colocar, isso realmente também é ruim. E o bom realmente é a gente encontrar esse equilíbrio, né, Ana? Porque como você mesma falou, né, existe um momento ali que a gente vai ter que ter a escuta ativa. E o que é a escuta ativa? Não é a gente parar, ficar olhando para o nosso cônjuge, por exemplo, né? Vai olhar para o nosso marido está falando, e a gente está olhando para ele, mas o pensamento ou está desconectado, ou eu estou olhando para o telemóvel, ou eu estou conversando, ouvindo aqui meu marido, mas eu falo, menino, faz não sei o quê. Aí, sim, volta, diga lá. Não, mas fecha essa janela. Fica não sei o quê. Ou seja, fica interrompendo, né, o tempo todo aquela pessoa que está ali se expressando, dizendo, ou seja, você não está, na verdade, em presença ali, naquela escuta mesmo, e sem fazer julgamento, e sem estar já elaborando aquilo que você vai aconselhar, aquilo que você vai falar. E isso, Ana, olha, realmente, eu vou dizer, é desafiador, porque naturalmente a gente já está treinado muitas das vezes para ouvir e já está ali, ó, pensando, né, naquilo que você vai dizer. Já temos a querer responder, a preparar a resposta para ser mais rápido. Mas é o contrário, não é para ser rápido, é para realmente ser. É para ser eficaz, é para ser eficaz, é para estar em presença, é para conectar, é para outra sentir que, na verdade, aquilo que é importante, né? Que ela é importante para você, que você está ali, ouvidos mesmo, você está atenta, você está ali, olho no olho, né? Sentindo. Às vezes você pode até não concordar com aquilo que você está dizendo, mas se você entrar naquele modo curiosidade, poxa, eu não concordo, mas
que será que existe por trás dessa fala, né? Quais são os sentimentos? O que pode existir por trás? Então é aquilo, estimular mais a curiosidade mesmo, em querer entender as pessoas, em querer entender aquele que está falando, se comunicando, do que propriamente já querer dar uma resposta, uma solução. Porque muitas das vezes, Ana, as pessoas elas querem simplesmente falar, conectar, né? Às vezes elas não estão nem preparadas para uma solução naquele momento. Essa é a grande verdade. Mas elas querem se expor, elas querem abrir, elas querem falar dos seus sentimentos. E aí quando a gente tem uma pessoa do outro lado que está o tempo todo desatenta, que está ali, não faz olho no olho, tá lendo uma coisa assim, tipo, não está dando a menor atenção, isso realmente é bastante desagradável para quem está se abrindo. E aí o que acontece é que essas pessoas um dia deixam de falar, aí vai para aquele outro polo que eu disse, que se cala, porque pensa assim, eu falo, não me dá atenção, pois então não vou falar mais. Fecha-se e pensa, ok, eu não sou importante o suficiente para aquela pessoa naquele momento dar-me atenção, então deixa de valer a pena. E muitas vezes isto é uma das coisas pelas quais os relacionamentos, e tu trabalhas muito com casais, muitas vezes é isto que acontece quando as pessoas se separam. É realmente deixou de haver comunicação, deixou de haver presença, deixou de haver um mínimo, e eu acredito que a comunicação é a base de qualquer relação, seja profissional, seja pessoal, o que seja. Sem comunicação não existe nada. Exatamente. Eu tenho alguns coaches, né, que eu trabalhei, e é muito engraçado, porque no fundo é isso, a gente pensa que a gente conhece, né, o outro, mas as pessoas têm uma dificuldade tremenda, os casais eles têm uma dificuldade realmente, ou por crenças, né, enfim, cultural, de não expressar o seu verdadeiro eu, a sua essência, né? Se sente intimidado, tem medo de não ser aprovado, de ser criticado, enfim. E aí ou não falam, ou é aquilo, tentam uma comunicação, o outro não está muito disposto a ouvir determinado tema, determinado assunto, e acaba esse silêncio aí, que esse silêncio mortífero, vamos dizer assim, né? E a maioria dos casais, Ana, que vem ter comigo, né, em sessões, essa é uma área, né? E eles, quando você começa a trabalhar a área da comunicação, você já vê que eles conseguem dar um grande salto. Quando eles conseguem encontrar a veia, o caminho para eles conseguirem conversar, aí a coisa flui, porque realmente sem comunicação não tem como, né? Mas vamos lá. O terceiro princípio que eu trouxe aqui, Ana, é que as palavras têm poder, de vida ou de morte. Todo mundo já ouviu essa expressão, a palavra tem poder, palavra tem poder. E tem mesmo. Isso é uma verdade, isso não é uma crença, isso é real. Você já viu, Ana, aquela experiência do arroz no pote? Eu não lembro exatamente quem é. Como é que é? É uma experiência. Me perdoe quem está assistindo, eu não sei exatamente o nome, não sei se foi uma cientista, não sei quem criou realmente essa dinâmica, né? Mas são 2 potes, colocam 2 potes de arroz cru, né? E se eu não me engano, é um experimento. Depois joga na internet que é bem... Eu acho que já ouvi. Pelo menos com água também já ouvi. Isso, com água. Bota um pouquinho de água, não fica completamente cheio, mas põe um pouquinho de água e põe um arroz ali durinho branco. E, na verdade, você todo dia... O experimento você vai lá em um dos potes, são 2 potes. Em um dos potes, você vai lá e fala só palavras, sabe, negativas, de desprezo, de rejeição, de acusação, enfim. Só palavras negativas mesmo, né? E no outro pote você simplesmente não fala nada, você deixa ele lá. Ela tá ali. Simplesmente você deixa o pote. Aí, com o passar de 2 semanas, se eu não me engano, ou 3,
É incrível, Ana. Eu ainda não fiz a experiência, tá? Eu mesma. Mas assim, eu quero fazer essa experiência. Mas eu já vi os vídeos e já vi, conheço pessoas que realmente que fizeram. E o arroz, o pote do arroz que recebeu aquelas palavras negativas, ela fica escura, escura, escura. Quanto a outra que você não falou absolutamente nada, ela ficou lá no canto, ela permanece ali mais clara, tranquilinha, nada aconteceu Que com aquele interessante. pote. O que eu conhecia era só com água e realmente a experiência científica mostrou, ao nível da molécula, que há realmente alteração. A que tu trouxeste aqui é mais interessante ainda, porque diretamente é visível a olho nu a alteração. E é mesmo. Exato. É muito interessante. E aí, esse princípio, na verdade, é algo que a gente precisa ter realmente em mente, porque muitos casamentos têm terminado por conta das palavras, né? Daquilo que a gente diz. Tem gente que quer ser o super sincero, né? Aquele sincerão. Ah, eu quero falar, eu vou falar. E não mede realmente as palavras, né? Eu acho que tudo pode ser dito, mas o como é que precisa ser avaliado. E a gente comete muitas falhas nesse como, né, Ana? A gente precisa se vigiar mesmo, porque nós temos precisa treinar, porque se não treinar, se deixar pelo natural, a gente não se atenta ao como, e a gente fala, e fere o outro, e mata o outro aos poucos, mata diariamente, sabe, com palavras depreciativas, palavras negativas. Então, assim, e a palavra também tem poder de vida, né? Quando a gente potencializa o outro, quando a gente acorda de bom humor e a gente diz que o dia tá lindo, o dia pode estar até nublado, chovendo, mas você olha para ele e você diz, o dia tá lindo, as flores estão se nutrindo, né? O mundo precisa de água, a gente precisa, ou seja, é você ter um olhar realmente à sua volta e se expressar de uma maneira em que traga vida, né, para o outro. E no relacionamento, a gente percebe que quando as crises estão, é porque assim, é uma nutrição de palavras que matam, que ferem o outro, né, e já cria um vício, um comportamento comunicativo, né, de se expressar dessa maneira. E aí, se a gente não faz a mudança dessas palavras, se a gente não faz a mudança, vai mudar a nossa mente em relação a isso, entender que se eu lançar no pote de arroz todo dia a palavra negativa, aquilo vai apodrecer. Quem está recebendo, quem está ouvindo aquilo, ela de certa forma ela está se nutrindo daquilo que é ruim. E aí como que o relacionamento vai dar certo? Aí vai chegar o dia seguinte, aí vem um beijinho, vem uma... Como? Entende? Deixa de ter vontade, não é? Se todo momento está... Deixa de ter vontade, não é? Se a todo momento está de alguma forma a ser agredida, a ser posto para baixo, ser julgada, a ser criticado, se o foco começa a ser aí, na falha, no que não tem, no que está errado, realmente já é só isso que nós vamos ver e que a outra pessoa às tantas vai acreditar sobre si. Ao contrário, se nós fizermos elogios, olharmos e formos gratos, também o exercício da gratidão é muito importante, por aquilo que temos, por aquilo que aquela pessoa é, por aquilo que aquela pessoa nos traz. Nós vamos falar mais à frente, exato, exatamente isso. Exatamente isso. Palavras de vida, como disseste. Palavras que têm poder, o poder de vida ou de morte. Então, assim, observe quais são as palavras que você tem proferido, que você tem falado com seu cônjuge, no seu ambiente familiar, com seus filhos, né, com toda a sua parentela. Observa, para um pouquinho e se observa. Vê se aquilo o que está saindo, né, se aquilo ali ele vai edificar, se aquilo ali vai potencializar a pessoa que está ouvindo, né, o como você está falando, né, qual a entonação que você está usando. Prestar atenção nessas questões, porque, na verdade, a palavra, uma vez lançada, né, Ana, ela não volta atrás, a gente não tem como pegar de volta, né, aquilo que a gente disse. Há uma frase que diz, as pessoas até podem esquecer o que tu lhes disseste, mas nunca vão esquecer como tu as fizeste sentir. Exatamente. E aí a gente até sabe que no nosso trabalho a gente faz
toda uma reprogramação, né, dessa crença, da emoção, ou seja, mas para que ter esse trabalho, né, de ferir alguém, né, se para depois ter um trabalhão, né? Aí agora eu tô até fazendo papel contra, mas o meu dever mesmo como terapeuta da fala é a gente estar realmente atenta ali, caramba. Vamos evitar, né? Para que a gente vai dar um trabalhão lá na frente? Vamos trabalhar o músculo diariamente, em vez de ser das palavras que ferem, das palavras que são vida. É isto, Moema. Exatamente, exatamente. E optar pelas palavras de vida, porque assim você consegue modificar o seu comportamento, o seu hábito, o ambiente na sua casa, o ambiente da sua relação, né? Ou seja, a coisa começa a evoluir, você começa a aumentar o seu patamar. Agora, o contrário, não adianta, não tem muita saída se optar pelas palavras de morte, né? Então, vamos lá. O quarto princípio é: seja congruente nas suas declarações. Isso é uma outra coisa muito importante, né, Ana? E quem está nos assistindo. Muitas das vezes a gente fala, mas como a grande parte daquilo que a gente comunica, ele vem da comunicação não verbal, que é aquilo que é a nossa mímica facial, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo fala, e fala muito, né? Fala mais do que as nossas palavras. Então, seja congruente, né, nas suas palavras, é você alinhar, é você equilibrar aquilo que você diz com aquilo que você está transmitindo no seu corpo. Senão isso gera muita confusão para aquele que está ouvindo, né, para aquele que está te vendo e está te ouvindo. Porque é perceptível a incongruência, né? Por mais que a gente fale determinada coisa, se o nosso corpo, eu tô os ombros para baixo, eu tô me arrastando, né? E tô dizendo, olha, eu tô tão feliz. E você vê que aquilo não é verdade, você vê que aquilo não está congruente com a sua fala, né? Então, ou o casal que está conversando, né? E entra a questão da tua verdade, né? De você expressar realmente aquilo que está dentro, né? Você ser verdadeiro, né? E não, vamos falar isso só para a conversa acabar, né? A gente diz, não, eu tô te ouvindo, eu te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Aí a cabeça tá baixa, a cabeça tá pro lado, tá pro outro, tá fugindo. Ou seja, e é por isso que saem os conflitos, as brigas, as discussões. Porque o outro vê a incongruência daquilo que você está falando com o que você está comunicando de verdade, porque o corpo não mente. O corpo não mente, né? É isso. Diga, Ana. O que eu estava a dizer, sente-se, não é? Mesmo que a pessoa conscientemente não perceba o corpo necessariamente, mas cá dentro nós estamos alerta, temos esses sentidos alerta, mesmo que conscientemente não percebamos isso. Exatamente. E muitas das vezes, Ana, como você colocou, é inconsciente mesmo, né? A gente fala que o nosso corpo está dizendo outra coisa, né? Porque existe realmente essa quem não está acostumado a trabalhar o seu interior, ou buscar realmente a profundidade, quem está aqui e vive muito na superfície, ela realmente não se percebe, né? Mas quem está ouvindo sente aquela incongruência, né? E é a hora que geram os conflitos, porque aí outra pessoa diz, não, mas isso não está encaixando, não é bem assim. E o outro diz, não, é assim sim. E aí começa realmente o ruído na comunicação, né? Mas realmente precisa de um alinhamento mesmo daquilo que você diz, da palavra que você está dizendo, com aquilo que você está comunicando mesmo de uma forma geral. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá, Ana. Esses foram os princípios assim, que eu quis deixar aqui para a gente refletir aí no nosso relacionamento, como é que tá, como é que a gente tem, o que tem saído de dentro de nós, né? Quais são as palavras, se a gente tem realmente dado a oportunidade do outro falar e eu só ouvir curiosa apenas por aquilo que está sendo dito, para tentar entender como o outro
funciona, como o outro pensa e sente, e não já estar ali elaborando respostas para dar para o outro, né? Aqui sobre poder de vida e de morte, e ser congruente, né, nas declarações. E agora eu queria dar alguns exemplos, Ana, do que seriam essas palavras aí limitadoras, né, essas palavras aí que ferem, né? Então, para a gente poder aí se situar, ver como é que a gente está aí nessa área, tá bem? Então, vamos lá. Então, as palavras generalizadoras. Palavras generalizadoras, elas ferem, elas impossibilitam a gente de... a gente coloca, na verdade, todo mundo dentro de uma caixa, né? Quais são as palavras, geralmente as frases, né? Que são generalistas, né? Ah, quer ser feliz? Não casa. Coisas desse tipo, né? Que a gente ouve muito dentro de casa, né? E nas nossas relações aí. Os homens são todos iguais, só muda de endereço, família só dá dor de cabeça. Ou seja, será que toda família dá dor de cabeça? Será que todos os homens são iguais verdadeiramente, né? As mulheres não entendem os homens, não entendem o que a gente diz. Será que são todas as mulheres que não entendem? Ou um determinado grupo de mulheres, ou a mulher de fulano, ou a minha mulher não entende? Né? Ou seja, essas palavras muito generalizadoras, elas prejudicam demais a comunicação, né? Porque a gente coloca todo mundo numa caixa. E aí, assim, é muito difícil quando a gente coloca o outro na caixa, porque muitas das vezes o outro quer sair da caixa, o outro tem particularidades completamente diferentes, mas a tua linguagem está ali o tempo todo, limitando, podando, né, as pessoas. E assim, aquilo que eu digo para o outro, eu acabo fazendo comigo também. Então, assim, se eu coloco as pessoas numa caixa, generalizando, eu também me coloco numa caixa. Então, olha aí o perigo, olha o grande perigo. Porque eu também faço parte disso tudo, né? Se eu generalizo, se toda a família, eu tenho família, né? Se são todas as mulheres, eu sou mulher, então eu estou incluída. Então, eu também estou numa caixa. E isso é muito perigoso. Você tem algum exemplo assim, Ana? Algo que você queira comentar a respeito dessas palavras? Limita-nos, não é? Limita-nos. Tudo o que é generalizar limita-nos, porque lá está, a caixa, o bolo é tudo igual, não é verdade. E muitas vezes essas generalizações são apenas a visão do mundo daquela pessoa que está a falar. Exatamente. É os medos dela, é a visão do mundo dela, não é a verdade. Aliás, a generalização nunca é a verdade, porque basta que uma pessoa no mundo seja diferente, uma pessoa daquele segmento que estamos a falar seja diferente, aquilo já não é verdade. Exatamente, exatamente. Então, muito cuidado, atenção, lembra, a hora que você for falar, se for generalista, cuidado. Você pode estar colocando pessoas dentro de uma caixinha, inclusive você mesmo, né? Porque aquela visão é a tua visão em relação ao mundo, aquela situação, e você está nela. Então, cuidado, se você quer se amplificar, se você quer expandir, se você quer crescer, esse não é o caminho. Utilizar palavras como essa, isso vai te tirar, na verdade, poder pessoal, tá bom? Então, assim... E eu diria que a dica até é, imagina, quando pensas, todos os homens não servem ou não são bons, o que seja. A dica, acho que até está realmente a fazer o caminho contrário, que homem eu sei que não é? Ok, aquele. Boa, então em vez de modelar ou falar daqueles que não são, vamos construir em vez de destruir. Tal como a Moema falou de palavras de vida e de morte, também construção em vez de destruição, eu diria. Exato, exatamente. É isso mesmo. Aí temos aqui palavras quantificadoras. Isso daí também só acontece muito, né, Ana? Que também acaba sendo muito generalista, mas existe esse vício, né? Esse vício linguístico aqui de utilizar. Quais são as palavras quantificadoras? Tudo, todos, nunca, sempre, ninguém, nenhum, jamais. Ou você diz, todas as pessoas que eu conheço que conseguiram ganhar dinheiro foi por cambalacho. Todos os
os empregados são preguiçosos. Como assim, todos? Né? E a gente começa, todos, nunca. Ah, você Todos, nunca... todos. Hã? Na PNL nós perguntamos assim, todos, todos. E não é. Exatamente isso. Ah, homem nenhum é fiel. Como assim homem nenhum é fiel? Né? Todos os homens? Ou seja, a questão realmente de você também generalizar, mas isso é um vício de linguagem, do nada, nunca. Muitas Isso vezes já aconteceu muitas vezes, assim, dentro da minha própria casa, né? Isso aí é sim, algo que é um acontece. hábito. Eu diria que é um hábito. E vem muitas vezes são crenças que, se nós pararmos para pensar, nós não necessariamente acreditamos nelas, mas que ouvimos aquilo e que compramos como nosso. E reproduzimos. Aquilo é quase como um jargão, né? Mas acontece que aquilo, a palavra tem poder, né? Então, se ela tem poder e a gente continua reforçando esse jargão, a gente reforça essas palavras, essas crenças em nós, né? Então, isso causa a nossa própria destruição, né? Então, a gente precisa realmente inverter isso, mudar esse cenário, né? Criar, então, novos padrões, né? Novos hábitos linguísticos para a gente poder realmente reverter essa situação. Quer ver uma coisa que assim, é muito comum a gente ouvir num relacionamento conjugal, né? Você não mudou nada, você continua o mesmo. Você nunca fez aquilo. Aí hoje você fez, porque fez 3, 4 vezes, está dizendo que, uou, está arrasando. Você nunca fez. Ou seja, é uma pessoa que está ali também te limitando, te podando, porque se em algum momento da sua vida você não fez algo, mas que hoje você deu um passo, né? Você saiu daquele ponto zero lá, você não fazia nada, e aí o outro expressa, tem uma mudança de comportamento. No fundo, aquela pessoa não reconhece. É aquela coisa assim, quem é essa pessoa? Eu não reconheço, porque a pessoa que está comigo, ela não fazia isso, e você agora quer fazer? Ou seja, inconscientemente, ela rejeita aquele novo comportamento do seu parceiro, entende? Ao invés de olhar para aquilo, caramba, não fazia antes, mas bacana, alguma coisa está mudando, já está começando a fazer determinada coisa. E aí você também sai daquele pensamento de escassez, caramba, nunca fez. Mas agora não, agora eu estou caminhando, agora eu estou deixando a escassez de lado, agora está sendo preenchido, está havendo um crescimento, né? Está indo em direção aí a um preenchimento, ou seja, para chegar à abundância é questão de tempo, é questão de ser persistente, né? Perseverante nessa caminhada. Mas aí quando uma pessoa chega e toma uma atitude diferente do que fazia, as pessoas vêm com essas palavras, na verdade, quantificadoras. Você nunca fez aquilo, por que você vai fazer isso agora? E aí a quem ouve acaba sentindo assim, caramba, não se sente valorizado, né? Não sente, poxa, realmente, aquilo era uma dificuldade antes, mas hoje eu estou aqui vencendo esse obstáculo, né? E fere, no fundo fere, porque desestimula, porque realmente a gente quer, a pessoa está ali tentando crescer, evoluir, e o outro inconscientemente está fazendo isso aqui, ó, se puxando para baixo, não é? É verdade, é isso, é o poder de vida ou de morte, ok? Nós vamos impulsionar aquela pessoa ou vamos mandá-la ainda mais abaixo. É a nossa escolha, podemos fazer esta escolha. Exatamente. Outras palavras que eu trouxe aqui para a gente poder refletir, Ana, são as palavras de conflito e negação, né? Aquela pessoa que está o tempo todo buscando conflito, né? Ela busca conflito, é um vício linguístico de buscar conflito. Então, se eu busco conflito, eu estou o tempo todo fazendo o quê? Fofocando, falando do outro, né? Julgando, criticando. É o tempo inteiro isso, né? Eu estou olhando ali porque tem gente me chamando aqui, querendo entrar na live
que está dizendo que procurou e não achou. Ah, Cristina, eu agora não tenho como te ajudar. Mas vamos lá. Enfim, assiste depois. Mas ela não está me ouvindo, ela está mandando por mensagem. Mas depois eu passo para ela assistir. Vai ficar gravado, né, Ana? Aí sim. Isso. Então, assim, as palavras de reclamação, a pessoa que está o tempo todo. Eu falei conflito e negação. Não, eu falei reclamação e acusação, né? Sim. Não, eu falei conflito e acusação. Então, as pessoas que criam muito conflito é aquelas que estão ali fofocando, que querem o tempo todo. Ah, você viu fulano? Ah, você viu a esposa do fulano? Ah, nossa, no lugar dele eu não faria aquilo. É um tolo mesmo. Ah, eu não sei o quê. Eu não faria isso. Sabe? Aí chega numa roda, aí já começa. Você viu? Você viu o que aconteceu com fulano? Nossa, ele é um tolo, ela é uma tola. E não sei, e começa realmente a gerar o conflito, né? E propagar aquele ambiente conflituoso, né? De crítica, de apontamentos, de julgamentos, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento a esses maus hábitos, né? E muitas das vezes essas palavras de conflito podem trazer aí para os nossos relacionamentos de uma maneira geral, né? Não só do relacionamento. Falar do cônjuge. Olha, imagina, você vai e fala do seu marido, da sua esposa, para suas amigas, para seus amigos, numa roda, quer dizer, expondo a sua vida íntima, expondo, né, toda a aliança, todo o compromisso que você tem com aquela pessoa, né? Ou seja, e além de expor, olha os conflitos que você... Aquilo está reverberando, né? A frequência que você está. Você não só está reclamando ali com ele. É uma frequência baixa, é uma vibração pesada que nos puxa para baixo. Às vezes, o que nós dizemos sobre o outro fala mais de nós do que necessariamente... Do que do outro. Exatamente. Foi o que a gente falou lá no início, né? Então, para a gente ficar realmente atento. Então... Isso é muito conflito, e a gente conhece muitos casos, né? Tipo, fulano comentou, e você contou da nossa intimidade, você contou daquilo para fulano, ou seja, conflito, né? Então, assim, a gente precisa evitar realmente essas palavras, né? Essas são palavras de morte, são palavras de enfraquecimento de qualquer relacionamento, né? E as palavras de acusação, né? Que está o tempo todo acusando, você não faz nada direito, você só faz o que você quer, na hora que você quer. E aí por aí vai, né? Palavras de acusação. Já era tempo, né? Não é mais que sua obrigação. Ou seja, aquelas palavras que você sabe que vai ferir. Você sabe que está ferindo, você sabe que vai ferir, e ainda assim você fala. Né? E assim, isso é um vício. Mesmo. Um vício linguístico, um vício comportamental, que realmente, assim, precisa de muita vigilância para a gente não cair nesse erro, porque isso destrói qualquer relacionamento. E é muito comum, Ana, isso acontecer. É muito comum. Infelizmente. Por isso é que é tão importante a inteligência emocional, não é? Esta primeira fase de observar, trazer à consciência, perceber o que é que nós estamos a fazer e depois aprender a gerir o que vier e a falar bem, palavras de vida, como a Moema falou, palavras de incentivo, palavras de agradecimento para nós e para o outro, porque se podemos ser luz, porque é que devemos ser um machado? Exatamente, um martelo, né? Um machado, exatamente, isso mesmo. E aí, por último aqui, as palavras de reclamação, né, eu já falei, e negação. A de reclamação é aquela pessoa que está o tempo todo reclamando, murmurando, que nada tá bom, tá tudo ruim, sabe? Não consegue olhar para uma circunstância e não ver algo positivo, né? Aquela pessoa cansativa, que só reclama, também gera uma frequência muito pesada nas relações, né? Uma pessoa que só reclama do outro, só reclama da sua esposa, só reclama do seu marido. Se você entra nessa espiral, se você entra nesse ciclo vicioso de reclamar,
você não sai nunca mais disso. Você perde completamente a visão da luz, exatamente como a Ana acabou de falar. Você perde a visão daquilo que existe de melhor nas pessoas, né? E nas situações e nas circunstâncias. Então, realmente, essas palavras de reclamação, elas destroem. E as palavras de negação, então, aí é que entra a questão da inteligência emocional, né? Que é a gente tomar consciência, né, de todas essas questões, de como eu me comunico, né? Quais são as palavras que eu tenho lançado. E muitas das vezes as pessoas não buscam essa consciência, elas ficam na superfície, é como o iceberg, né? Fica ali só na pontinha, mas o que está abaixo, existe um mundo que muitas das vezes as pessoas não querem olhar, não querem trazer essa consciência. Temos aqui o comentário da Cristina Afonso, diz: muitas vezes não somos luz porque temos medo de mostrar a nossa vulnerabilidade. É mesmo isso, porque às vezes as pessoas que criticam muito, que até têm aquela vontade de são sempre melhores que os outros, elas na verdade o que estão a dizer é: eu falo de toda a gente para que ninguém olhe para mim, porque cá dentro isto é muito frágil. Uhum. E aí a grande questão é, né, Ana? A cura só vai acontecer se você se tornar vulnerável, porque vulnerabilidade não quer dizer fraqueza, né? É você olhar para a sua vulnerabilidade e você colocar, trazer para fora, cá para fora, aquilo realmente que é sombra para você, aquilo que te fragiliza e curar, trabalhar, ressignificar, ou seja, buscar as soluções. Tampar, esconder, fingir que nada acontece e utilizar esse recurso de primeiro eu ataco porque assim ninguém precisa me enxergar, eu estou sempre na frente, blindando ali para que ninguém veja a minha realidade, a minha sombra, né? Mas nós precisamos realmente entender o que é sombra para nós, né? Acolher esse lado nosso, porque senão eu tô negando um lado que é meu, né? Foi a Cristina que falou isso, né? Foi a Cristina Afonso. Então, assim, então a gente nega uma parte de nós que precisa ser trabalhada, que precisa ser vista. Ela está ali querendo ser vista. Ela quer. Que se não for vista, ela precisa de ser vista não só por nós, não é? Mas para que nós não estraguemos, não vamos demolir todas as relações à nossa volta, porque ninguém aguenta uma pessoa eternamente a mandar abaixo. Exatamente, é isso mesmo, Ana, exatamente. E aí a negação entra, palavras de negação entra aí, né? Tipo, tá tudo ótimo lá em casa. Você pergunta a pessoa tá ali negando, né? Não, tá tudo maravilhoso. Aí ela vai te ensinar, ela vai fazer, o casamento dela tá uma porcaria, mas ela tá mostrando para a sociedade, para as pessoas que, não, isso tá maravilhoso, não, tá tudo certo. E tá ali cheio de dores, cheio de feridas, cheio de coisas para trabalhar, e assim, não quer trabalhar e prefere ficar, não, vamos colocar aqui a nossa máscara, né? Aí coloca uma máscara e fica ali naquela negação. E essa negação, muitas das vezes, as pessoas passam uma vida, Ana, chega no final da vida, dos seus relacionamentos e olha para trás e diz: eu vivi com uma máscara. Eu nunca consegui expressar e colocar o meu rosto para fora, colocar minha voz para fora, colocar minha essência para fora. E assim, isso é muito triste. É muito triste. Porque a gente chegar no final da nossa vida, olhar para trás e ver todas as oportunidades que a gente podia, né, ter vivido, né, positivas, se tivéssemos tido ali a coragem, realmente a consciência de que só mesmo trazendo a consciência, só nos tornando vulneráveis, olhando para aquilo que a gente menos gosta, é que a gente vai encontrar luz, é que a gente vai se fortalecer e que a gente vai amplificar as nossas relações, a relação primeiramente conosco, né, e depois com as outras pessoas ao nosso redor. Tá bom, Cristina? Exatamente. Um beijo, Cristina. Obrigada pelo comentário.
Carl Jung até fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é realmente isto, porque é só na sombra, como tu dizias, só no mergulho à nossa sombra, como seres duais que somos, luz e sombra, e os dois são importantes. E é na descida à sombra, no meio das nossas sombras, no chafurdar, eu às vezes digo isto aos coaches, no chafurdar da sombra é que nós vamos buscar os nossos maiores diamantes. É lá a questão. Exatamente. Você ficar ali naquela negação, né? Tipo, eu não fiz. Ana, eu não fiz isso. Eu não falei isso. Né? Aquelas pessoas fugidas que estão sempre fugindo e negando das suas responsabilidades, né? Daquilo que fez, que falou. Ou seja, agora eu me lembrei de um para exemplificar essa questão, né? Da luz e da sombra, que imagina só, Ana, uma bola de plástico, aquelas infláveis, dentro de uma piscina, né? Você imagina ali que você está ali com 3 bolas numa piscina e a força que a gente faz para mantê-la debaixo da água. Imagina, pensa aqui numa bola de plástico e você ali mantendo aquela bola debaixo da água. No começo você está ali bacana, tá com força, tá segurando. Vai chegar uma hora que os teus braços vão começar a pesar, você vai ter que colocar mais energia, mais força. Para quê? Para manter aquela bola ali debaixo, né, da água da piscina. E é tal e qual quando a gente passa uma vida negando a nossa sombra ou negando aquilo que a gente não quer ver, porque vai doer, e vai mesmo, mas é preciso, é necessário para que venha para a luz, para que venha realmente ser algo transformador na nossa vida, e não ficar ali retendo aquela bola, e a mesma energia que a gente gasta segurando aquela bola para ficar abaixo, oculta, sendo negada, é a mesma energia que você vai gastar de colocá-la para fora e construir uma nova vida. Exatamente. Novos padrões, né? O Carl Jung também fala realmente nisso, que é, enquanto nós negarmos a sombra, toda a energia, ou grande parte da energia, vai estar a ser usada, como tu dizias, para segurar a boia, para segurar a sombra, para ela não vir. No dia em que nós formos à sombra, ela vai deixar de pesar tanto, aquela energia vai ser libertada e nós podemos usá-la para o que nós realmente queremos. Exatamente, porque ela se expande, né? A energia se expande. Se eu mantenho ela abaixo, eu só estou dando força para ela. Se você soltar aquela bola, ela vai fazer o quê? Ela vai, ela vai no seu rosto, ela vai dar um salto gigante. Diz a Cristina, tão linda, nós também somos essa bola. Tão lindas, nós também somos essa bola. Isso aí. Exatamente. E aí é a hora da gente colocar a nossa energia realmente para, vem cá, sombra, deixa eu te olhar, vamos encarar essa sombra de frente, vamos, né? E com isso a gente expandir, potencializar realmente tudo aquilo que a gente necessita para avançar, para crescer, para transformar a nossa vida. Então foram essas as palavras que eu trouxe aqui para a gente poder refletir. Palavras agora fortalecedoras. Ana, bem rapidinho, porque eu sei que já está aí no tempo, né? Final, eu não sei. Sim. Então, assim, o que a gente pode fazer para a gente começar a treinar, a reverter esse quadro, né? Se você se identificou aí em alguma dessas palavras na sua vida, se você tem proferido, tem falado esse tipo de palavras, né, que enfraquecem, né, que na verdade causam morte nos seus relacionamentos, vamos aqui te dar algumas palavras para que você comece a aplicar, treinar. É um treino, gente. É um treino, tudo é um treino. Né? Tem que repetir, praticar. Não é um dia que você vai fazer que aquilo vai surtir um resultado. Você precisa realmente ser consistente. Tá? Então vamos começar. Palavras que produzem vida, e muita vida. Vida em abundância. Sabe quais são, Ana? Palavras autorresponsáveis. O que são as palavras autorresponsáveis? É um posicionamento, são palavras em que você aceita o seu lado bom, aceita aquilo que não é tão bom, mas você se responsabiliza por tudo aquilo. Você administra, você vai gerir o teu crescimento. É a pessoa que diz, eu não fiz
mas eu me comprometo que vou fazer em tal dia, em tal hora. Né? Isso reforça uma linguagem verdadeira, uma linguagem, isso demonstra, né, de fato uma verdade. Eu não fiz, eu não estou te ouvindo, mas eu preciso de 5 minutos para conseguir dar a atenção a você necessária para te ouvir, para a escuta ativa. É mais fácil essa autorresponsabilidade. Eu não estou conseguindo te ouvir, eu não estou te ouvindo. Ou uma série de palavras e frases na nossa comunicação em que a pessoa se coloca verdadeiramente responsável por aquilo. Ela não está fugindo, ela não está negando, ela não está culpando o outro, ela não está se colocando no lugar de vítima. Porque quando eu reclamo, quando eu acuso, eu estou o tempo todo colocando a culpa no outro, a responsabilidade no outro, e me mantenho numa posição de vítima. Eu só fiz aquilo porque você fez, você começou primeiro. Ou seja, eu estou numa posição de vítima, eu sou o ferido. Verdade, e no lugar de vítima nada acontece, porque nós estamos a pôr a responsabilidade, estamos a pôr a potencialidade da decisão no outro. Enquanto que se formos o protagonista, a protagonista da nossa vida, aí sim, nós agarramos a vida e podemos fazer alguma coisa. E é isto também que está a dizer, é agarrar e usar palavras autorresponsáveis, que vão te dar realmente, vão te inserir no contexto de protagonista da sua vida. Você começa a assumir que a vida que você tem, por alguma razão você permitiu ter. Então, assim, as suas palavras, se as suas palavras hoje, elas são palavras de morte, é porque de alguma maneira você permitiu que elas permanecessem na sua vida, né? Então é uma escolha. Então palavras autorresponsáveis não, eu sou responsável em fazer a mudança na minha vida. Até aqui, o passado eu posso não mudar. Aquilo que já foi dito, aquilo que já foi falado, eu posso não mudar. O que eu posso mudar é o presente, é o que eu faço hoje. Então, na verdade, seja autorresponsável nas suas palavras. Assuma hoje os seus posicionamentos, aquilo que você diz. Não culpa o outro, não coloca a responsabilidade no outro das suas decisões, daquilo que você diz. Eu disse porque você me irritou. Não. Eu disse porque foi uma inabilidade minha, eu estava irritado, e aí entram outras palavras mais nobres, que é o que a gente vai falar mais a seguir. Mas a autorresponsabilidade, se eu não volto, se eu não me coloco como responsável da minha vida, das minhas palavras, das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas emoções, eu não chego a lugar nenhum. A vida me leva. Eu não tomo o rumo. Não sou eu que agarro e conduzo a minha vida. Ela é que vai me conduzir. E isso é muito importante. Então, utilizar palavras autorresponsáveis, tá bom? Outras palavras que eu trouxe aqui, né, que produzem vida, são palavras de validação. Troca essas palavras de críticas, de acusação, para palavras de validação. Seriam palavras de validação? Elogios, gente. Elogios. Num relacionamento, às vezes, muito duradouro, né? O início tudo são flores, né? Que costuma dizer, tudo são flores. Depois vai passando o tempo, as pessoas vão se acomodando, né? E nesse acomodar, acha que vamos nutrir ali o nosso pote de arroz só com palavras ruins, né? Então, assim, nutra, volte a nutrir. Mas foram 20 anos falando coisas negativas pro pote. Bastam 2 semanas, vai lá, vamos fazer o teste do arroz. Bastam 2 semanas, volta 30 dias, 40 dias, 2 meses, você introduzindo essas palavras na sua vida, de elogios, né, ao invés de crítica, você vai ver os resultados, vai haver mudança no ambiente, vai haver mudança de energia, de frequência. Então as coisas vão mudar ao seu redor. Então, elogia mais, elogia o seu marido, elogia nas pequenas coisas, não foca, como a Ana chegou a falar em algum momento, focar naquilo que falta, focar no erro, mas foca naquilo que a pessoa tem de melhor, naquilo que ela faz bem, no gesto que ela tomou naquele dia, né? Então, coloca isso como um hábito, cria uma disciplina, uma rotina de elogiar o outro. E uma coisa que a gente pode começar a treinar pega e manda para o WhatsApp
pensa nos seus parentes, nas suas irmãs, que você não fala há muito tempo, e manda lá, elogia, como você é inteligente, poxa, como você é agradável, poxa, como... Exercitar, sair daquela espiral de crítica e começar a entrar na espiral do elogio, né? De olhar para o outro e elogiar o outro. Que ao passo que você está elogiando o outro, você está sendo beneficiado desses elogios também. E se elogia também, olha para o espelho e se elogia, né? Fale palavras de validação para você mesmo, você vai conseguir, você, sabe... foca no que é positivo, você é um vencedor, né? E é importante a gente adquirir esses hábitos, esses novos hábitos, para a gente mudar a nossa maneira, a nossa linguagem, a nossa maneira de comunicar, né? É isso mesmo, e é um músculo, como a Moema dizia, não é de um dia para o outro, pode até no início parecer estranho, porque não estamos habituados, mas é como ir ao ginásio, no primeiro dia vai custar, na primeira semana ou duas, se calhar já nem nos apetece, mas quando tornares um hábito, vais ver realmente as mudanças, e quando tu mudas, o mundo inteiro muda à tua volta. Tudo muda à tua volta. E, na verdade, elogiar, né, Ana, assim, é um ato realmente é um ato de amor, de humildade, né, e de verdade, né? É você expressar a verdade, expressar aquilo que as pessoas são, porque as pessoas têm muitas qualidades, né? As pessoas que estão à nossa volta, elas têm muitas qualidades, mas a grande falha é que a gente quer olhar só aquilo que falta, só o erro, né? E a gente não potencializa, e a gente, sem querer, com as palavras, a gente derruba as pessoas. Então, vamos criar esse hábito de palavras de validação do outro, sabe? Isso é um ato de humildade, é você reconhecer no outro aquilo que ele tem de bom, sabe? Por que não dizer, por que não elogiar o outro? Se eu elogiar, ele vai se sentir, mas é para ele se sentir mesmo. Que bom, ainda bem. Porque você quer que ele se sinta como? Mal? Infeliz? Claro. Triste? Você quer ser responsável pelo outro se sentir infeliz e triste? Ou seja, está invertido. Então, assim, pratica, cria o hábito realmente de elogiar. Para quê? Porque a pessoa merece. Porque nós merecemos dar e receber elogios. Então, aqui fica para mim aqui essa grande dica. Isso é uma ferramenta, gente, de coaching linguística, que você pode fazer de diversas maneiras. Você pode fazer de frente ao espelho, você pode escrever elogios para você mesmo todos os dias. Existem diversas maneiras que você pode treinar isso. É só começar. E é como a Ana falou, no começo você vai achar estranho, porque a gente está habituado, de repente, a só criticar, a não ver o lado bom das pessoas. Vai achar ruim, vai achar estranho, mas persista. É igual andar de carro. A gente fica ali todo estranho quando aprende a dirigir, tá na carta de condução, né? A gente vai ali e acha tudo estranho. Depois que aquilo se torna um hábito, vai no automático. Daqui a pouco você vai ser uma pessoa que só vai propagar elogios, que você só vai ver o lado bom das pessoas. Isso não quer dizer que você vai ser ingênuo de achar que não existe, né? Que a gente não tem que se proteger de algumas coisas, que a gente não tem que ter limites, mas a gente vai apurar o nosso olhar, a nossa visão, a nossa comunicação para aquilo que é bom, para aquilo que é extraordinário, para aquilo que faz crescer, que faz transformar, não para aquilo que faz destruir. Tá bem? Então, é isso mesmo. Palavras de validação. Outra dica importante de treino, uma ferramenta linguística também, que pode mudar realmente a nossa vida, são as palavras de declaração de fé. O que é isso, Moema? Declarar fé, né? Declarar é falar, né? É proferir. É você simplesmente colocar para fora, afirmar. Então é declarar fé. E o que é fé? Enfim, a fé, na verdade, é você ter a certeza, é você ter a certeza da realização de algo que ainda não existe, que ainda não aconteceu, que você ainda não está vendo, mas você já está crendo, você já tá sentindo aquilo. Então existe sentimento na fé, existe você realizar concretamente e viver como se já existisse aquilo. Então é você declarar.
Então seja aquela pessoa pessimista que diz o tempo todo, não vai dar certo, declara fé, sente isso, tem uma vida, uma visão positiva de futuro, tem uma visão positiva de presente e declara isso, declara essa fé com o teu sentimento, com a tua emoção, com a tua entrega, dizendo eu vou conseguir, eu vejo aquele meu projeto saindo do papel, eu quero montar o meu negócio, sabe? Eu sempre sonhei em fazer determinada coisa. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. É você dizer assim para o seu marido, vai lá, você vai receber, ainda essa semana você vai receber aquela promoção que você tanto quer. Existe a promoção? Não. Alguém falou? Não. Mas começa a proferir, começa a declarar. Você vai ter essa promoção porque você merece. E aí aproveita e elogia. E aí começam duas coisas. Você elogia e ainda declara a fé. Isso vai acontecer na sua vida. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Você vai receber aquilo que você tanto espera. Ou seja, declara, verbaliza, manda para o universo, coloca diante de Deus aquilo que você quer, aquilo que você visualiza, aquilo que você deseja alcançar, a tua visão extraordinária de futuro. Ela já está na tua mão, chama a existência, traz para a realidade que ela vai acontecer, aquilo vai acontecer. É, exatamente, começar a entrar na frequência do que nós realmente queremos e aumentar a nossa frequência. Exatamente, porque na verdade, nos mantendo na frequência baixa, de não acreditar, de estar sempre me depreciando, me colocando para baixo, você realmente também não vai conseguir nada. Então declara, isso é bobagem, Moema, isso é balela. Então tá, é balela. Só faz. Cria um hábito. Se você criar um hábito, se você treinar, tornar isso um hábito e nada acontecer na sua vida, aí você volta aqui e você me diz, Moema, realmente você compartilha comigo essa tua experiência. Mas eu tenho certeza. Aqui a dizer, ser grata como se a meta já tivesse cumprida. Acho que é isso mesmo, é declarar, entrar na frequência. Essa gratidão, a gratidão é uma frequência de 900, é uma das mais alta que o amor, inclusive. Exato. E realmente, e depois vai lá e faz também, mas só o começares por aqui, isto é um grande passo. E diz tem muito poder. É o poder das palavras, né? O nosso tema de hoje, é o poder das palavras. Obviamente que a palavra, ela sozinha, ela vai precisar da ação, né? A gente vai precisar da ação. Mas é exatamente isso. É a gente já entrar nessa frequência de que eu vou declarar, eu vou proferir, isso vai alcançar a minha vida. Eu vou trazer à realidade, né, aquilo que eu quero. Né? Se você não partir da acreditar, você já nem começa, você não cria energia nem para dar o primeiro passo, a primeira ação, a primeira atitude. Então tudo vai iniciar nessa tua declaração realmente de fé. Eu vou conseguir, eu sou um vencedor, eu sou mais que vencedor, aquilo vai acontecer, tá bom? A palavra tem poder, diz a Cristi, sim, é isso mesmo. Exatamente, as palavras têm poder. E por último, Ana, para a gente finalizar, são as palavras de bênção. Vamos pegar essa ferramenta linguística, o que seriam as palavras de bênção, Moema? Palavras de bênção, para mim, que eu trago para vocês hoje, são palavras de perdão e de gratidão. Foi o que a Ana falou anteriormente. Palavras de gratidão. Olha, como que eu vou fazer isso, Moema? Volto de novo a dizer, existem diversas maneiras que você pode fazer para treinar essas palavras de gratidão. Mas uma que eu já quero deixar aqui para você é, toda vez que você respirar, busque um motivo para agradecer. Ou seja, agradeça todo o tempo todo. Agradeça por tudo, agradeça pela tua vida, agradeça porque você tem uma família, agradeça porque você tem a sua esposa, agradeça pelos teus filhos, agradeça pelo teu emprego, pela tua cama, pelo teu teto, pelo telemóvel que você tem, pelo computador.
Oh, Deus, pela escova que penteia o meu cabelo, sabe? Pelo brinco que me embeleza e que eu me sinto bonita, independente dele estar aqui ou não, mas obrigada, eu sou grata por tudo que eu tenho, eu sou grata por tudo que eu sou, e sou grata por tudo aquilo que eu ainda vou ser e por aquilo que eu ainda vou ter. Ou seja, buscar motivos para ser grato, os motivos estão à nossa volta. A gente só não encontra se a gente não quiser, se a gente quiser manter o nosso olhar realmente na murmuração, né, na escassez. Mas se a gente olha uma visão abundante, a gente vai olhar à nossa volta, e em todo momento que a gente estiver vivo, a gente vai ter um motivo para agradecer. Então, estabeleça uma rotina diária na sua vida de agradecimento. Você pode, por exemplo, que é o diário da gratidão, né, que a gente utiliza muito, né, uma ferramenta aí de coach que a gente utiliza, você pode fazer no seu caderninho, pegar o seu caderno à noite e trazer sua memória, tudo aquilo que aconteceu no seu dia, né, tudo aquilo que você pode dizer que foi grata. Eu sou grata por aconteceu aquilo, até pelas coisas que não foram tão boas. Por quê? Eu sou grata porque elas me fortaleceram, elas me fizeram ter uma visão diferente do que eu tinha antes, eu consegui perceber as minhas emoções, ou seja, ser grato por tudo, pelas coisas boas, pelas menos boas, mas aceitar e entender que tudo na nossa vida acontece para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente avançar. Então, expresse palavras de gratidão. Expresse o tempo inteiro. Agradeça os seus amigos, agradeça por ele ser o seu amigo. Fala, amigo, poxa, muito obrigada por te ter na minha vida, você é muito importante para mim. Obrigada, obrigada, mãe, obrigada por ter lavado a louça, obrigada por... Agradeça, agradeça. As pessoas pensam assim, não fez mais que obrigação. Não, agradeça. Agradeça, porque a gente o grande problema são as pessoas valorizarem depois que elas não têm mais aquilo. Quando elas não têm mais a vida, quando elas não têm mais o casamento, quando ela não tem mais a sua família, quando começa a perder as coisas, é que elas olham e veem, caramba, eu tinha tanta coisa para agradecer, eu tinha tanta coisa para ser grata, e não fui, e deixei de expressar. Não é que nós não sejamos no coração, mas existem coisas na vida que a gente precisa expressar, né, para que isso seja realmente transformador na nossa vida. E realmente entrar nessa frequência, em vez, como dizias, em vez de estar na reclamação, na falha, é mesmo isso, é entrar na gratidão, como eu dizia, é uma das frequências mais altas, e a Chrissy também diz aqui, é realmente manifestar transbordante como se a meta, como se o sonho já tivesse sido realizado, e agir como já fosse. E realmente Exato. É isto, esta gratidão. E como tu dizias, nós temos tanta coisa por ser grata. Muitas vezes é um músculo que não está treinado porque estamos mais treinados do que não temos. Mas há tanto por ser grato. Podemos ser gratos pelo sol, pela cama, como tu dizias, pela casa, por tudo. Já imaginaram o que é passar pelo que nós estamos a passar neste momento? Eu até já falei nisso aqui na página. Em países subdesenvolvidos. Exatamente. As escolas, a gente olha assim, né? Eu estava pensando, meu Deus, eu fazendo o trabalho com meu filho pela plataforma, né? E tive lá qualquer dificuldade, imagina, não tava, o acesso estava errado, enfim. E eu assim pensando, meu Deus, como é que as outras crianças estão estudando em outros países que não tem uma plataforma disponível, que não tem acesso a isso, né? Como é que está sendo a educação, né, das pessoas e ao invés de também... é uma casa, é uma família, é uma pessoa com quem falar, é comida na mesa, há tanta coisa. E diz a Graça também, adorei, obrigada. Oi? Diz aqui também outro comentário, Graça Polónio, adorei, obrigada. E a Cristi também diz, minhas queridas, adorei. É exatamente isso. Exatamente isso. E o perdão, palavras de perdão, né, Ana? A dica que eu deixo aqui, a ferramenta que eu deixo para você seja rápido em perdoar. Porque se você for rápido em perdoar, mais rápido você se tornará livre.
né? Porque perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ah, a pessoa falhou comigo, quem se aprisiona é você. A falta de perdão, ela só traz mais raiva, mais rancor, mais dor para aquele que não perdoa, para aquele que está mantendo ali, né, aquele que te feriu, mas você está ali se nutrindo daquilo, você perpetua, você se aprisiona naquela condição. Então, declare perdão para as pessoas que te feriram, para aquelas pessoas que te magoaram, né? Libera, né? Libera tanto as pessoas como você mesmo, porque quando você libera o perdão para essas pessoas, quando você toma essa decisão, mas eu ainda não senti, Moema, mas você não precisa sentir. Você toma uma postura, uma decisão, eu vou perdoar e pronto. Ah, aquilo você vai esquecer? Não, a gente vai... A lembrança está ali, nós temos memória. Nós vamos recordar, mas aquilo não vai me causar dor, aquilo já não vai mais me aprisionar, não vai me bloquear, não vai me impedir de crescer. É realmente deixar a ligação energética, realmente o perdão é isto que a Moema está a dizer. A gente às vezes pensa que se perdoar é como se o outro tivesse feito bem. Não, isto é um síndrome de Deus. Nós não somos Deus, não somos ninguém para julgar. O perdão realmente é, em primeiro lugar, nós largarmos aquele evento, aquela coisa, algo que nos está a fazer mal, é deslargarmos. É como se nós tivéssemos uma corda na mão e continuássemos agarradas a ela e aquilo continua a magoar-nos. Então, é largar essa corda, o que tiver que ser para essa pessoa vai ser, não é connosco, é nós tirarmos dessa energia. Exatamente, dessa prisão, ou seja, liberar, nos tornar livre. Então, perdoar. Então, você pode fazer um exercício aí. Às vezes a gente... eu não tenho ninguém para perdoar. É engraçado que aqui em casa a gente... eu tenho alguns adolescentes aqui em casa, né? Tenho o meu sobrinho, 16 anos, tenho uma filha de 17, tem uma turminha aqui, né? E aí a gente conversa muito, né? A gente troca muito, a gente realmente conversa. E uma vez o meu sobrinho falou, eu não tenho ninguém para perdoar, não tenho ninguém... E assim, a verdade é, a gente sempre tem algo, sempre tem alguém, que fica na nossa memória, na nossa memória emocional de algo que a gente fez, seja no colégio, na nossa infância, né, seja um parente, seja um familiar, né, e que aquilo te causou ali uma emoção menos boa, e aquela memória emocional fica. Né, e quando você fala, parece que volta tudo no mesmo instante, parece que foi ontem, que a pessoa te feriu ou falou aquilo, ou seja, aquilo ali realmente ainda dói, né? Então a gente sempre tem algo que a gente precisa se liberar, que a gente precisa liberar esse perdão, né? Então escreva, coloca no papel, traz a memória, né? Se você não conseguir, você pede a Deus aí, pede ao universo, traz a minha memória, sabe? Aquilo que eu preciso libertar, as pessoas que eu preciso liberar o perdão, né? Porque quando você fizer isso, tomar esse posicionamento, você vai ver que você vai estar livre para trilhar o caminho de sucesso, de milagre, né, de abundância, de plenitude, que todos nós merecemos. E é isso mesmo, esse exercício que a Moema falou é muito, muito potente, muito, muito interessante, e não precisas de enviar esta carta a ninguém, podes queimar, simplesmente... Queimar, exatamente, não precisa nem dizer, tem pessoas... Isso, exatamente. Por exemplo, tem pessoas até que já não estão mais vivas, pensa, mas vai lá, perdoa, escreve, não precisa mostrar para ninguém, queima, mas ao passo que você toma essa decisão, que você coloca para fora, você olha para aquilo ali já tem um poder tremendo, né? E você proferir, você falar também, escreve, mas fala. Depois que você escrever, se você optar por escrever, leia, fala, para você mesmo ouvir aquilo que você está dizendo. E é mais um recurso que vai ficar registrado na tua memória. São as tuas palavras de perdão para aquelas pessoas. Né? E isso é muito fortalecedor.
né? E a partir daí, né, Ana, a dica que eu deixo aqui é trazer à memória tudo aquilo que traz esperança, né? Se você se mantiver olhando para o teu relacionamento, para o teu casamento, na sua profissão, nas suas relações em geral, se você buscar trazer à sua mente, as tuas emoções, aquilo que te dá esperança, aquilo que se hoje ainda não está tão bom, mas que amanhã aquilo pode ficar muito, muito bom, é nisso que você tem que se focar, né? Trazer à memória o que te traz esperança e que com isso você vai modificando as tuas palavras, a tua comunicação, o teu ambiente e as nossas relações, né? Então isso é fantástico. E é isso que eu queria deixar, foi isso que eu preparei pra gente. E, enfim, Maravilhoso, foi tem muito, muito alguma... bom, gostei muito dos pilares que tu trouxeste, das dicas, das várias palavras, dos exemplos que trouxeste. Para mim foi muito interessante, acredito aqui pelos comentários, também foi interessante para quem nos ouviu, para quem ainda vai ver-nos, certamente também será. Desde já eu quero agradecer-te, Moema, por teres aceito, por teres estado aqui hoje connosco, por teres estado este bocadinho aqui nesta conversa à sexta e por teres deixado aqui tantos exemplos, tanto conteúdo, tantas dicas, muito, muito interessantes. Muito, muito grata, querida. Eu que agradeço, Ana. Foi uma delícia, assim, e esse é um tema realmente que, nossa, mexe, né? Mexe primeiro em mim, né? Que tudo começa em nós, né? Então, assim, é sempre bom até a gente repetir e tá sempre falando dessas coisas, porque isso a gente vai também reforçando em nós aquilo, né? Porque, volto a dizer, tudo é um treino e nós precisamos ser muito vigilantes. Então, é uma maneira também que eu tenho de estar sempre reforçando essas informações. E a gente tem que fazer isso muito mais vezes, né? Porque Boa. É um treino, realmente. É o ginásio da palavra, da musculação, da gratidão, da felicidade, como eu costumo dizer. Muito grata, muito grata a todos os que nos acompanharam. A todos obrigada pelo comentário. Aqui likes, comentários. Cristina Afonso ainda diz lindas, lindas, muito grata. Queres deixar um beijinho também, Moema? E queres deixar um beijinho também? Estava-te a ouvir, desculpa. Ok. Quero sim, quero deixar um beijinho aqui para você, para todos que assistiram. Várias pessoas me mandando aqui mensagem querendo saber aonde era a live, mas agora eu vou passar. Vai ficar na página, portanto eu convido a assistir. Vai ficar na página e eu falo contigo também e partilhamos o link. E eu também mando aqui um beijinho aqui para toda a minha família, né? E volto a dizer, família é um presente de Deus. Então, blinde-a, cuida, nutre com coisas boas, positivas, com boas sementes. Tá bem? Muito obrigada, um beijinho, Ana. Grata a todos os que estiveram aqui em direto, todos os que ainda vão ver, todos os que comentaram, deixaram likes ou simplesmente estiveram aqui ou ainda vão estar. Grata a Moema, e nós voltamos quarta-feira às 10h30 da manhã. Um beijinho, bom fim de semana e cuidem-se, nutram-se de palavras de vida, como disse a Moema, e não de palavras de morte. Um beijinho a todos, boa tarde.